paz do Senhor Jesus. Eu disse para o pastor Rodney que eu queria só ouvir hoje, só adorar com os irmãos, mas ele é insistente, né? E nós não vamos, então, desperdiçar a insistência dele, não. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Até ministrei essa palavra num culto da família, ali na congregação da área 8, no último culto da família. Como eu não venho realmente pensando em pregar hoje, então eu quero compartilhar essa palavra. A Karine já ouviu essa mensagem, ela vai ouvir de novo. Ela esteve comigo lá no culto da família, lá na congregação do irmão Joás. Mas a palavra de Deus, o pastor Jefferson Campanelli, não sei se os irmãos conheceram, era um amigo que faleceu bem jovem, 36 anos, um grande pregador. Pregava muito, muito mesmo. Eu admirava a profundidade com que ele pregava a palavra de Deus. Ele pregou aqui em Bacabal algumas vezes, trazido por mim. E ele morava em Santa Catarina. Ele dizia que uma mensagem, um sermão, não é para um culto, mas para uma geração, né? Para uma geração. Então isso, de certa forma, nos consola quando a gente prega um texto, uma mensagem, num lugar, e essa mesma mensagem a gente prega em outro. E aí, conforme ele dizia que um sermão não é para um culto, mas é para uma geração. Então eu quero lhe convidar para abrir no primeiro livro dos Reis, capítulo 7 e o versículo 21. Irmão Nil, me arranja aí um pouquinho de água, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7 e o versículo 21. Amém? Todos encontraram? Então, vou esperar os irmãos encontrarem para nós lermos juntos esse texto sagrado. Primeiro Reis, não é Primeira Reis, viu, irmãos? Que às vezes a gente ouve algum pregador, vamos ler 1 Samuel, Primeira Reis, Primeira Crônica. Não é. É primeiro, porque é o primeiro livro. Quando a gente se refere às cartas de Paulo, aí é primeira. É carta ou epístola. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Romanos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira, aí sim, que está se referindo à carta ou epístola. Carta de Paulo, primeira aos Coríntios. Quando a gente se refere à carta de Pedro, o correto é dizer, vamos ler na primeira carta de Pedro, porque ele é o autor da carta. Primeira carta de Pedro, e assim por diante. Então, aqui, quando se refere aos livros do Antigo Testamento, primeiro Reis, segundo Reis, porque não se refere a livro, não carta. Então, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro Crônicas. A gente suprime a palavra livro, mas está subentendido. Então, primeiro Crônica, vamos ler em primeiro livro das Crônicas, ou primeiro livro de Samuel, e assim por diante. Então, encontraram o primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 21. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. Chamou-lhe de quê? Jaquim. A coluna direita chamava-se de Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Como é que se chamava a segunda coluna? A coluna esquerda, Boaz. Então, essas duas colunas, elas faziam parte da estrutura do templo que Salomão ergueu, né? Essas duas colunas. E a palavra, ela se aplica exatamente à família, e o contexto é esse, né? Porque nós precisamos levantar colunas na nossa casa, assim como Salomão levantou colunas no templo em que ele erigiu, no templo em que ele ergueu, construiu, e as colunas serviam de sustentação para aquele templo, para que as paredes fossem bem edificadas, o piso, o telhado fossem bem estruturados, precisavam ter colunas.
E é importante que essas colunas, a coluna de Jaquim e a coluna de Boaz, tenham um sentido. E é esse sentido que eu quero desejar aplicar a essa reflexão, a minha e a sua vida e a sua família. A coluna de Jaquim significa que Deus estabelece. Diga comigo, Deus estabelece. Esse é o significado da coluna de Jaquim. Deus estabelece. E a coluna de Boaz significa que nele há força. Então, Jaquim significa Deus estabelece, Boaz significa nele há força. Isso se aplica à nossa vida, se aplica à nossa família, porque quem estabelece, se nós acreditamos na sua palavra, se nós acreditamos em Deus, servimos a Ele, é Ele que estabelece a nossa vida, é Ele que estabelece a coluna da nossa casa, é Ele que estabelece a nossa existência, é Ele que estabelece a nossa família. E quando Ele estabelece, nós recebemos dele a força. Dele vem a nossa força para lutar, para resistir, para ser resiliente, para confiar, para acreditar de que o Senhor sempre está no controle da nossa vida. Sempre está e sempre estará no controle das situações. Mesmo aquelas que nós achamos que a gente não vê saída. Mas Deus, Ele está no controle e Ele prova o seu amor para conosco, nos dando a cada dia a força necessária para resistir. Nós só estamos de pé, meus irmãos, porque Ele é bom, porque Ele nos firma. Nós estamos construindo colunas que são imperceptíveis, que são invisíveis até. Mas nós estamos construindo colunas que ajudam a edificar a nossa vida, a nossa existência e a nossa casa. Então nós usamos aqui esse texto com um sentido figurado para mostrar que assim como Salomão construiu a casa do Senhor, o templo do Senhor, e ele construiu com colunas, eu estou citando duas colunas aqui, Jaquim e Boaz, fazia parte da entrada principal, mas havia certamente outras colunas, não eram apenas duas colunas, mas essas colunas, porque elas têm um significado muito importante para a nossa vida. Deus é quem estabelece e é dele que vem a nossa força, porque se não fosse a força do Senhor, sequer nós estaríamos aqui nessa noite. Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria dos irmãos e das irmãs que aqui estão passaram o dia trabalhando, o dia de luta, seja no trabalho secular ou dentro das atividades domésticas, nos afazeres da casa, passaram o dia trabalhando, mas tiveram força de estar aqui na casa do Senhor para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. É a força do Senhor. É do Senhor que vem a nossa força, e essa coluna, Boaz, expressa exatamente essa força que nós tanto precisamos no dia a dia. Salomão construiu um templo para receber glória e presença de Deus. A glória de Deus, ela foi tão grande, tão maravilhosa, tão graciosa no dia em que o templo foi inaugurado, que eles não conseguiam resistir à presença de Deus. Então o templo foi construído com colunas. As colunas de Jaquim e de Boaz representavam exatamente isso que eu já falei aos irmãos, e eu vou repetir de vez em quando. Deus estabelece, dele vem a nossa força. Para quê? Para Deus manifestar a glória dele, para Deus manifestar a presença dele. Isso tem um sentido, tem um significado para nós. Nós estamos construindo a nossa história de vida, nós estamos construindo a nossa casa, nós estamos construindo nossos projetos para que Deus manifeste a glória dele e a sua presença em nós. Amém, meus irmãos? Precisamos ter esse entendimento. Salomão construiu o templo com colunas, como já disse, para que Deus manifestasse a glória dele,
a presença dele. Nós precisamos construir a nossa casa, construir a nossa família, construir a nossa história de vida com um propósito. Qual é o propósito? Para que Deus manifeste a sua glória e a sua presença em nós e na nossa casa, na nossa construção e nossa história de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é preciso entender, quando nós falamos de construção, quando nós falamos de casa, nós falamos de família, nós falamos de herança. Nós estamos deixando uma herança, assim como nós recebemos uma herança. Muitos de nós, ou muitas pessoas, não precisa ser nós, mas muitas pessoas recebem uma herança financeira, recebe uma casa, recebe um carro de herança, recebe fazendas. Muitas pessoas recebem fazenda. Isso é recebe herança. Isso é o que é natural dentro de uma construção familiar. Os pais partirem e deixarem herança para os seus filhos, para os seus descendentes. Outros nem têm essa sorte de receber uma herança, não têm essa benevolência, esse privilégio de receber uma herança, o que não é muito natural. Mas muitos não têm esse privilégio de receber uma herança, o que não é normal, infelizmente. No reino espiritual, também nós recebemos herança. Há muitas pessoas que recebem uma herança de injustiça, recebe uma herança de pecado, recebe uma herança porque os pais não serviram a Deus, foram pais infiéis a Deus, que tiveram uma vida dissoluta, uma vida afastada de Deus, uma vida de embriaguez, de alcoolismo, de droga. E as pessoas, os filhos desses pais recebem uma herança ruim, de injustiça, de intranquilidade, de infelicidade. Outros têm o privilégio de ter pais que servem a Deus, que desde muito cedo levam os filhos para serem apresentados no altar do Senhor, e desde muito cedo eles são abençoados. Eles são bênção na casa de Deus. Pode até se afastar, porque o homem ele tem livre arbítrio. Ele pode fazer as suas escolhas. E alguns fazem escolhas infelizes, escolhas erradas. Mas não porque deixaram de receber uma herança abençoada. Foram ensinados, foram doutrinados, foram educados pelos pais, pela igreja, a servir ao Senhor. Mas, infelizmente, por serem livres, às vezes tomam decisões erradas, equivocadas e trilham um caminho que leva à infelicidade, à dor, à tristeza e até à morte. Isso, infelizmente, acontece. Mas aqueles que servem a Deus, normalmente, deixam para os seus familiares, deixam para os seus filhos, por uma questão de consciência, de dever cumprido, de obediência a Deus, deixam uma herança de bênção. Mas nem sempre é assim. E não foi assim com todos nós. Muitos de nós já aceitamos a Cristo na adolescência. Eu, pelo menos, aceitei a Jesus com 14 anos de idade. Meus pais não eram crentes. Meu pai não era crente. Eu perdi minha mãe com 10 anos de idade. Meu pai não era crente, não era evangélico. Eu aceitei a Jesus com 14 anos. O que eu quero dizer para os irmãos? Nem todos os irmãos que aqui estão tiveram o privilégio de receber uma herança de bênção, uma herança de justiça, uma herança de paz, uma herança que nos levasse à presença de Deus e à glória de Deus. Mas algo extraordinário aconteceu. O que foi que aconteceu? Nós nos tornamos, pela grandeza de Deus, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor. Nós renunciamos o pecado. Abrimos o nosso coração. Tornamos-nos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, a nossa sorte foi mudada. A nossa herança foi mudada. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Por que a nossa herança foi mudada? Porque nós tivemos, pela graça de Deus, porque a salvação é um favor de Deus, pela misericórdia de Deus,
Aqueles que não tiveram o privilégio de nascer no berço evangélico. Mas alguns dos irmãos que estão aqui nasceram em berço evangélico. Mas outros não, como eu já citei o meu caso. Mas nós tivemos um encontro com Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos tiveram um encontro com Jesus aqui? Desde o dia em que você teve um encontro com Jesus, nós abandonamos os velhos hábitos. Hábitos que nós estávamos cultivando no dia a dia e que estávamos deixando para a nossa geração. Do engano, da mentira, da traição. Porque quando o homem casado não é crente, normalmente ele vai trair a mulher, ou a mulher trai o homem. Deixamos esses hábitos da jogatina, da embriaguez. Deixamos esses velhos hábitos e passamos a cultivar uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus deixa muito claro para nós, Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo que nós tenhamos recebido dos nossos pais, que talvez na inocência do pecado, digo assim porque não conheceram o Evangelho, não tiveram a oportunidade de ser transformados e repassaram para nós um legado que não agradava a Deus, mas no dia em que nós entregamos o nosso coração a Cristo, tudo mudou. Deixamos os velhos hábitos que nos afastavam de Deus, e passamos a cultivar hábitos que estão relacionados com uma vida de piedade, com uma vida de santidade, com uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Você pode dizer amém? E saiba de uma coisa, a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, que mesmo que você tenha, que nós tenhamos recebido herança maldita, porque há isso, irmãos. Há uma herança maldita passada de pai para filho, na questão do nosso DNA, na herança perpétua, que só o sangue de Cristo Jesus pode quebrar a maldição. Só Jesus pode quebrar a maldição. E nós já fomos livres do nosso pecado. Jesus quebrou a maldição. Não há maldição mais sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não há maldição hereditária na nossa vida. Jesus quebrou toda a maldição. Diz o texto sagrado aos Gálatas 3:13. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Jesus Cristo tornou-se maldito em meu e em seu lugar. Irmãos, a nossa família poderia até ter terreiro de macumba. Você poderia ter ancestral que tenha sido macumbeiro, espírita, mafioso, pistoleiro. Não importa, toda maldição foi quebrada aos pés da cruz de Cristo. Precisamos entender isso. Porque de vez em quando o diabo, nosso acusador, ele é o acusador. Ele acusa na nossa consciência de uma culpa que não é real. O que nós chamamos de culpa irreal. Não mais existe maldição na vida daquele que faz aliança com Deus. Creia, a questão é nós acreditarmos e nos apropriarmos do que está prometido na palavra de Deus. Jesus tornou-se maldito em nosso lugar e nós fomos libertos pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Não há mais maldição.
Não há mais maldição. Ele se tornou maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. E eu acredito que seja uma das razões porque Jesus, quando estava no Getsêmani, para ser entregue pelo seu amigo Judas, ele estava orando naquela agonia, ele sentiu a dor, a solidão, porque ele estava vendo o peso da cruz. Ele estava contemplando que ele estava tomando sobre si as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas dores e a nossa maldição. Só há maldição hereditária, e não tenho dúvida que exista, porque passa de geração a geração, para quem não serve a Deus, para quem não aceita Jesus. Mas no ato que o homem se converte a Cristo Jesus, eu não sei se essa mensagem está sendo transmitida, está? Alguém pode estar me ouvindo aqui, ou me ouvirá em outro momento. No ato em que alguém aceita Jesus, toda a maldição cai por terra na autoridade da cruz de Cristo, o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, já que nós somos livres, porque nós fomos livres pelos méritos de Jesus, qual é a herança? Agora, Deus fala conosco. Nós recebemos uma herança. Nem todos receberam uma herança maravilhosa. Só para concluir o meu raciocínio. Nem todos receberam uma herança maravilhosa. Tem gente aqui que recebeu herança maldita. Tem gente aqui que recebeu herança injusta. Tem gente aqui que não recebeu herança material, mas está vivendo, está conseguindo as coisas, está construindo a sua vida. Por quê? Porque teme ao Senhor. Serve ao Senhor. Porque entregou a vida a Cristo. E quando entregou a vida a Cristo, tudo mudou, tudo transformou, e é uma nova perspectiva de vida. Pois não? O pastor está falando sobre herança, irmãos. Se nós crermos que temos uma herança, uma maldição hereditária, nós estamos crendo no poder das trevas. O próprio apóstolo Paulo, quando evangelizava, uma mulher que estava endemoniada com espírito mau, teve que bater em retirada, porque o poder de Deus muda a nossa história, né? Muda a nossa história. Então, essa maldição foi quebrada para a glória de Deus em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, qual é a herança que nós estamos deixando para a nossa posteridade? Para os nossos filhos, para quem já tem filhos, para os nossos netos, para quem ainda não tem, mas vai ter, ou os que já são avós aqui, nós já temos avós aqui. Para a nossa geração. Primeiramente a nossa casa, mas não só a nossa casa. A nossa geração, a nossa igreja, os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas de nós, aqueles que podem ser objeto do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Qual a herança que nós estamos deixando? Nós precisamos pensar sobre isso. Deus, Ele deseja trabalhar através de nós, em nós, para que nós, cada dia, possamos construir colunas dentro da nossa vida. Colunas dentro da nossa casa. Colunas que remetem ao sentido e que faz uma relação, uma ponte com aquilo que Salomão construiu, para que a glória de Deus se manifestasse, para que a presença de Deus se manifestasse no templo que ele construiu. Jaquim, a coluna de Jaquim, Deus estabelece. A coluna de Boaz, ele é a nossa força. Nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. O legado que nós vamos deixar para a nossa geração, cada dia que nós estamos construindo a nossa história de vida, é entender que Deus estabelece. O que Deus faz é Ele que faz. É claro que Ele conta comigo, é claro que Ele conta com você, Ele conta com a igreja, Ele quer que nós sejamos instrumentos dEle, para Ele estabelecer a sua vontade, para Ele estabelecer os seus propósitos, dentro da nossa casa, num bom relacionamento conjugal, esposa a esposo, amando-se, respeitando-se,
acompanhando um ao outro, sendo fiel um ao outro em tudo, no relacionamento com os filhos, edificando na palavra, ensinando na palavra, não desistindo deles, confiando na intervenção, dialogando, orientando, instruindo, conforme a palavra de Deus nos ensina. Para além da nossa casa, porque eu falei que nós temos que deixar colunas erigidas para uma geração, na igreja, no testemunho, na fidelidade, na participação, na fidelidade nas ofertas, nos dízimos, nos trabalhos, nas orações, na vigília, no evangelismo, no discipulado, em tudo que pudermos fazer para Ele estabelecer. Nós somos súditos do reino de Deus. É Ele que estabelece a sua vontade, mas para estabelecer os seus propósitos, para estabelecer a sua vontade, para estabelecer a sua glória, Ele quer contar com a minha disponibilidade, com a minha disposição, com a minha coragem, com a sua ousadia, com a sua determinação. É Ele que estabelece. Amém, meus amados? Ele quem estabelece a sua vontade. Mas Ele conta comigo, Ele conta conosco. E a outra coluna, teremos que estabelecer a vontade de Deus dentro da nossa vida, a vontade de Deus nos nossos negócios, a vontade de Deus no nosso trabalho, a vontade de Deus na nossa vida espiritual. Ele estabelece. E depois a outra coluna que precisamos erigir, não só essas duas, são outras também, mas eu estou me reportando apenas essas duas. A coluna de Boaz, Ele é a nossa força. É a força que sustenta a nossa vida. Quando momentos que aparecem na nossa vida, isso acontece com todos nós, irmãos. Ninguém está isento da luta. Há momentos que a gente acha, Deus me abandonou. Deus não está mais comigo. A gente olha para um lado, olha para o outro, só vê dificuldade, só vê problema, só vê dor, tristeza, amargura. Mas nós não podemos esquecer de que Ele é o nosso fiel ajudador. Lembremos-nos do que está escrito no Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 40, o salmista disse: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha. Deus é a nossa força, meus irmãos. Ele que nos faz resistir. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que os outros, não. É porque Ele nos dá força. A gente vem para um culto, ouve uma palavra, lê um texto, ouve um hino. Deus vai trabalhando, Deus vai comunicando a sua vontade, vai comunicando o seu espírito. Força, renovo, vai nos proporcionando a cada dia, para não desistirmos da caminhada. Deus é a nossa força. Levante essa coluna na sua casa. Coluna do ensino, coluna da oração, coluna da vigilância, coluna da compaixão, coluna da misericórdia, coluna do perdão, para que a estrutura da tua casa esteja bem consolidada, bem edificada, e isso seja repercutido em tua comunidade, no teu trabalho, na tua igreja. A coluna que vai entender que a força vem do Senhor. Glória a Deus, Ele é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Não desista da caminhada. Servir ao Senhor com integridade e continuar vencendo as lutas, as adversidades da vida, os problemas que nós enfrentamos, o pecado, todo tipo de orgia existente nesse mundo, é entender de que Ele é que nos dará força para resistir a tudo isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Então eu quero concluir dizendo: que colunas estamos construindo?
Quais são as colunas que nós estamos construindo? Colunas que traz temor, justiça, amor a Deus, ou coluna sem firmeza e força, que facilmente pode ser corroída e comprometer toda a casa? Coluna sem resistência, sem um material apropriado, é como aquele homem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, onde o Senhor Jesus fala do homem sábio e do homem tolo. O homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. O homem tolo edificou a sua casa sobre a areia. Que colunas nós estamos construindo? Colunas que resistem aos ventos, às tempestades, às crises, ou nós vamos perecer diante da primeira crise? Diante da primeira luta? Se for coluna construída a partir do material de pecado, da lascívia, do engano, da mentira, da corrupção, essas colunas não resistem ao vento. Essas colunas não resistem às tempestades. Mas se for colunas construídas a partir da obediência, do temor a Deus, de entender que Ele é a nossa força e que Ele que dará firmeza, essas colunas vão permanecer de pé. E elas, dentro da construção de forma plena, evocarão a glória de Deus. A presença de Deus vai se manifestar. Que assim seja na nossa vida, meus irmãos. Que a presença do Senhor se manifeste a cada dia dentro da nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. Que a glória do Senhor invada a cada dia o nosso coração. Que sintamos desejo de estar na presença dEle, de fazer a sua obra, de ser instrumento dEle aqui na terra. E assim, a glória e a presença do Senhor se manifestará constantemente em nós. Construa como construiu Salomão, coluna de Jaquim e coluna de Boaz. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Feche seus olhos, querido e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nos ajuda a construir a exemplo de Salomão, as colunas de Jaquim e de Boaz na nossa casa, entendendo que é o Senhor quem estabelece, entendendo que é o Senhor quem dá força, a força que implica em resiliência, a força que implica em determinação, em coragem, para vencer o desânimo, a tristeza, a frieza, o fracasso, a dor. É o Senhor que dá isso. É o Senhor que faz isso. Nós não somos ninguém, mas Tu és tudo na nossa vida. E a cada dia da nossa existência, meu Pai, nós colocamos a nossa vida aos Teus cuidados. Cuida de nós. Nos ajude a prosseguir a caminhada, entendendo que o Senhor é quem estabelece e que é o Senhor quem dará força. Nós Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.